Nós vamos conversar hoje na sessão TV Atende com a secretária de Saúde aqui do município de Andradas, Josiane Valim Dias. Josiane, é um prazer falar com você, trazendo informações sobre esse cenário da Covid aqui no município. Oi, João. Tenho informações sobre o mês de janeiro em relação à Covid, né? Nós tivemos aí um número significante, que correspondeu a 38% dos nossos casos desde o início da pandemia. E fechamos aí o mês de janeiro com 1.597 casos confirmados da doença. No mês de janeiro também, Josi, foram registrados óbitos. Há algum tempo que Andradas não tinha esse registro, estava em 127, e no mês de janeiro foram registrados mais 3, chegando aí a 130. Sim, nós tivemos 3 óbitos, né, na cidade. Tivemos alguns pacientes que foram hospitalizados também. Ficamos na proporção de 50% a 50% em relação a vacinados e não vacinados, mas considerando que esses que foram internados, que foram vacinados, eram do grupo de risco, então poderia também, né, ter evoluído a óbito. Josi, como que você avalia esses 38% de casos comparados a esse montante de registros que a gente tem aqui em Andradas? É um número muito significativo para somente um mês. Sim, é um número expressivo, embora, né, as pessoas não tenham condição de agravamento de saúde, então não precisaram ser hospitalizados, diferente do cenário que nós tínhamos anteriormente em relação à Covid. Nós tivemos em Poços de Caldas um salto muito grande no número de internações num período desse mês. No início tinha 1, 2 pacientes, chegamos a ter quase mais de 40% dos leitos ocupados. É uma preocupação também? Sim, a gente avalia diariamente essa questão da internação de pacientes, né? Não tivemos nenhuma dificuldade em transferir os pacientes que precisamos, né, para a pós, que é a nossa referência em UTI, por exemplo. Também nos organizamos em relação à Santa Casa de Andradas com os leitos de isolamento, porém não foi necessário utilizá-los, né? Por enquanto está sob controle, embora os números sejam altos em relação à hospitalização. No caso, fevereiro, a gente vê que os números deram uma caída nos casos confirmados, mas isso é a falta dos testes rápidos ou as pessoas não estão fazendo o teste? O que você analisa nesse cenário? Eu vejo o cenário em relação ao teste, que nós tínhamos muita procura por atendimento para a realização de teste, né? É evidente que se testa menos, tem menos diagnóstico, isso não tenha dúvida em relação a isso. A questão do teste que usou de maneira, né, desenfreada, as pessoas todas procuravam por teste, e o mercado não deu conta de suprir essa necessidade, né? Não é nenhuma questão orçamentária, nós tínhamos condição de comprar teste, mas nós não tínhamos quem fornecia o teste para nós. E agora que está começando a regularizar essa questão. Por exemplo, Andradas, nós tínhamos licitação dos testes, porém, esses testes começaram a chegar para nós, que nós já havíamos pedido isso, né, já para prevenindo que a gente ia precisar de grande quantidade, 5.000 testes. E só para vocês terem uma noção, a gente conseguiu receber 800 testes destes comprados. O que nos supriu a necessidade imediata foi os testes que vieram por doação do Estado. Então, esse é o que nós estamos utilizando agora de imediato dentro do protocolo que o próprio Estado instituiu, né? Está liberando aí mais de 1.300.000 testes que começaram a ser distribuídos nessa quarta-feira. Andradas deve receber quantos desses testes e quando deve chegar esses testes, Josi? Eles ainda não nos encaminharam informação de números, tá? Mas a média que a gente tem recebido é a média de 1.300 testes da última vez que veio. Então, a gente está trabalhando com esses números, entre 1.300, 1.000 testes em cada envio que eles têm mandado para nós. Nós tivemos no boletim de ontem 55 casos positivos confirmados, 114 pessoas em isolamento, em monitoramento, e 2 pessoas continuam internadas. Esse número de 55 pode ser ainda maior do que as pessoas esperam por não estar realizando testes ou até mesmo, às vezes, não procurar rede particular? Sim, eu acredito que sim, né? As pessoas, eles têm ido, a gente tem observado que aquele que realmente precisa estar procurando por atendimento, eles são isolados, aqueles que não têm critério para testagem permanecem isolados,
mas não são considerados positivos, né? Então, provavelmente, desse número, a gente tem um número maior aí em relação a pessoas testadas positivo, né? Josi, o que vocês esperam para esse mês de fevereiro? O número continuar alto igual janeiro ou uma queda? Tem alguma expectativa? Ontem a gente, na verdade, foi eu quem participei de uma reunião junto à regional. Eles ainda pedem, né, para que nós mantenhamos, né, um alerta em relação à questão do Covid, que pode ainda existir um aumento significativo ainda do Covid no mês de fevereiro, embora os especialistas colocam que a gente vai começar a baixar esses números a partir de fevereiro. Então, é ainda imprevisível, a gente continua monitorando a questão do Covid, mas eu coloco que a situação em saúde está sob controle em relação à questão de internações, né? Então, as pessoas estão se infectando, tratando em casa e retornando sua vida, às suas atividades diárias normalmente. No caso, fevereiro a gente tem aniversário da cidade e carnaval. Tem alguma orientação para a comunidade? Que permaneça sem aglomeração, né? O vírus, eu falo que ele só tem vírus onde tem gente, onde tem pessoas. Então, o fato de ser uma pequena quantidade de pessoas, infelizmente, todo mundo acaba, se tiver um infectado, acaba aí uma proporção grande sendo infectado. Então, a gente continua com as medidas de prevenção, né? Que seria a questão da máscara, extremamente importante, higienização das mãos e evitar contato com muitas pessoas nesse período que a gente está aí de alta contaminação. Josi, a gente já está acompanhando também os números da vacinação. A gente vê que a vacinação, a pediátrica, como o pessoal vem divulgando, Andradas foi pouco mais de 160 crianças vacinadas nesse período. Como que você avalia esses números? Nós tivemos, essa semana já melhorou essa condição, tá? Tivemos mais procura em relação à vacina, fechamos a semana contente com o resultado. Nós abrimos aí até 8 anos de idade a vacinação e nós conseguimos esgotar o nosso estoque de vacinas para as crianças nessa faixa etária. Então, eu acredito que com o tempo, os pais vão aderindo melhor à questão da vacina e o retorno de volta às aulas também colocou que os pais, né, buscassem pela vacina, visto que as crianças saem daquela zona de conforto, que é só o ambiente familiar. Esse é um momento assim que você ainda vê que as pessoas precisam de conscientização? A máscara é uma grande aliada ainda, não é hora de deixá-la de lado? De jeito nenhum. Nós não temos previsão ainda de tirar a máscara. A máscara, eu acho que hoje ela é o principal componente aí para evitar, né, a questão do vírus. Não tem outra maneira de prevenir a não ser a gente trabalhar com a máscara, a vacinação, que a gente tem visto que melhorou muito a condição de saúde das pessoas, né, em relação a quando a gente avalia hoje, não, em um ano atrás, como que nós estávamos em relação à pandemia. E a questão mesmo de higienização das mãos, seja com álcool gel, seja a lavagem das mãos, é extremamente importante.